Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo da Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. E bem, hoje eu vou falar de um assunto que é muito corriqueiro, surgem muitas dúvidas, principalmente daqueles que estão se engajando na Ordem Secular, que é a questão da vestimenta do franciscano secular. Pois bem, para falar sobre a vestimenta, vou falar dos primórdios, na época de Francisco, na época que a ordem penitente, como outras ordens penitentes que já existiam antes, até antes do próprio São Francisco de Assis, era comum ter grupos de leigos, casados, viúvas, solteiros, a rezarem juntos, né? Então surgiam naquela época os penitentes. Então muitos penitentes que tiveram acesso a Francisco também queriam seguir Francisco, mas não podia, porque tinha família, tinha esposa, tinha filho, tinha trabalho, tinha responsabilidades que o impedia de viver radicalmente a mística, a espiritualidade franciscana, porque tinha outras vidas sobre suas responsabilidades, né? Então isso não seria uma vocação, seria uma fuga. Então, pensando nessas pessoas, Francisco, junto com os frades, abraçaram esses penitentes. E com o tempo foi surgindo uma regra em cima desses penitentes, numa mística, numa expectativa franciscana. Daí surge a ordem franciscana secular. O próprio Francisco, antes de assumirem como religiosos, como ordem de frades menores, eles eram penitentes, né? Então Francisco tinha uma veste de penitente, como muitos penitentes na época também tiveram. A ordem franciscana secular, que na época era a ordem dos penitentes de São Francisco, também tinha uma veste de penitente, que era uma veste simples, uma túnica simples, humilde, né? Que também não diferenciava muito da roupa da época, né? Muita gente vestia esse tipo de roupa, principalmente os mais pobres, né? Então, às vezes eles eram o Francisco, na época que ele era penitente, ele era confundido com mendigo na sua forma de vestir. Então, a ordem franciscana secular, se tiver realmente uma veste, foi uma veste simples, era uma túnica, que era comum até na época, né? E com o decorrer dos anos, das décadas, dos séculos, surgindo novas regras, a veste de túnica dos franciscanos terceiros foi deixada de lado, né? E dependendo da região, se utilizava um cordão na cintura, que é uma característica muito da ordem mendicante, da ordem franciscana. E com o tempo isso foi permanecendo, a questão do cordão na cintura. E até hoje permanece em algumas regiões, principalmente aqui na América do Sul, com exceção do Brasil. É muito comum. Eu tenho amigos franciscanos seculares, latinos, né, latinos americanos, né, sul-americanos, que você vê nas fotos que eles utilizam muito o cordão, né? E também um escapulário com as 5 chagas de São Francisco. No Brasil, a gente ainda é mais discreto ainda. Aqui no Brasil é comum a gente usar o tal, né? Isso é uma característica própria de toda a ordem franciscana, toda a família franciscana se utiliza do tal, né? Então aqui é mais comum o tal, né? E uma blusa marronzinha, uma blusa padronizada da fraternidade ou da própria ordem secular franciscana do Brasil, né? Então a veste, ela tem a sua importância, mas ela não é prioridade. Isso a gente tem que deixar bem claro. A gente, depois que se oficializou, desculpa a minha dificuldade de falar certas palavras, né? Depois que se oficializou o nome Ordem Franciscana Secular,
não sendo mais terceira ordem dos penitentes de São Francisco, já deixou bem claro, né, que secular é do mundo, né, na convivência do mundo, né, na sociedade. Então a gente tem que se vestir como qualquer pessoa, normal, né, sem querer chamar atenção, né, sem chamar atenção, de não escandalizar, porque imagine um leigo vestido como religioso. Isso ia confundir muitas pessoas, principalmente aqueles que não são engajados, né? Então isso seria de uma certa forma um escândalo. Então são coisas que a gente tem que evitar. Viver na simplicidade, como Francisco sempre quis, viver na simplicidade. Evangelizar pelos atos, e não pela aparência. Pelos atos concretos. Isso é importante, né? Existiu uma ramificação da ordem dos penitentes, que é a terceira ordem regular, né? Teve uma época que tinha a terceira ordem dos penitentes que seguiam toda uma fraternidade secular, né? E também tinha aqueles que viviam uma radicalidade maior, vivendo ou em eremitérios ou em comunidade, vivendo em comum, né? E dessa ramificação surgiu um grupo, uma fraternidade, uma ordem religiosa, que é uma ramificação dos penitentes, né? Do penitente surgiu uma ramificação secular e uma ramificação regular, que seriam os religiosos. Então eles se utilizam de uma veste de religioso, porque eles são religiosos, elas são religiosas, né? A toga é tanto masculina, eu não, acredito que também seja feminina, eu não vou lhe dar certeza, viu? Quem souber, por favor, bote aí nos comentários que me surgiu essa dúvida. Você que existe a ordem das Clarissas, da Clarissas, surgiu outras ramificações, né? Eu não sei se as religiosas franciscanas se encaixam somente na segunda ordem ou elas se encaixam também na TOR, né? Me surgiu essa dúvida, eu não sei de tudo, né? Eu sou mais um que está aprendendo com vocês. Então, vamos deixar bem claro isso, que somos franciscanos seculares, né? Estamos junto com todo mundo na sociedade, não somos melhores nem piores do que ninguém, mas devemos evangelizar através de nossos testemunhos. Não tem necessidade de a gente se apresentar, se mostrar, se exibir, porque a gente cai na cilada da vaidade, né? Mas nada impede de você vestir uma roupinha marronzinha, bege, cinza, com tal, né? Usar o cordão em situações, eu recomendo até em situações mais solenes, né? Não tem necessidade de você ir trabalhar ou ir no banco, fazer compra, né? Isso chama muita atenção, né? Mas isso depende muito do coração e da sensibilidade da pessoa, né? A intenção dela às vezes pode ser as melhores possíveis. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar a minha experiência, né? Eu sou uma pessoa que busco viver a minha mística assim, mais reservada aqui na minha casa, no meu quarto, né? Eu tenho as minhas vestes, mas é uma blusa, uma calça, e utilizo o cordão mais em casa, nos meus momentos de orações, né? Eu tenho até três vestes, né? Tem essa mais clarinha, né? Tem uma marrom mais escura e tem o cinza. Então eu busco encaixar em cada período. O cinza eu utilizo mais nos dias mais de penitência, que é na quarta e na sexta-feira, né? Eu também tenho uma túnica. Confesso a vocês, eu tenho uma túnica, mas eu uso em raríssimas vezes assim. Não é comum eu usar. Eu estou utilizando no momento somente uma vez na semana, em uma oração, né? Que eu tenho o costume de rezar a liturgia das horas, né? A todas as orações, né? As básicas, que é a laude, que é as médias, as vésperas completas.
Então, na média, que é ali no período da tarde, que é o período da crucificação de Cristo, nas sextas-feiras, nas médias, nas orações médias, utilizo a minha túnica de penitente, mas logo guardo, né? Eu busco ser muito reservado, para jamais querer sair na rua para me exibir, jamais. É uma coisa bem particular, né? Eu acho que você em casa, na sua vida, sua mística de oração, é até recomendável, né? Interessante vivenciar isso. Mas em sociedade, em fraternidade, busquemos ser mais discretos possíveis, simples possíveis, né? Evangelizar principalmente por atos, por atitudes, né? Porque a vaidade, ela é perigosa. A vaidade, o orgulho, ele se manifesta onde você menos espera, né? Então, buscais ser sempre atentos, buscais sempre ser vigilante, principalmente nas suas orações e nas suas atitudes. Paz e bem.